Olá pessoal, então na aula de hoje vamos continuar falando sobre rotações bom, como eu falei na aula passada, a gente vai considerar rotações de corpos rígidos, que são aqueles que não mudam de forma durante essa rotação. E, bom, aqui nós vamos ver outras propriedades, outros aspectos da rotação de corpos rígidos. E o que a gente vai começar vendo vai ser a questão da energia cinética associada à rotação de um corpo rígido. E o que a gente vai considerar aqui quer dizer, na última aula eu falei que a gente ia trabalhar com corpos rígidos e com o eixo de rotação apontando numa direção fixa, né? Mas a princípio ele poderia se movimentar o eixo, né? Quer dizer, você poderia ter, além da rotação, você poderia ter um movimento de translação, né? Que, como eu falei, seria o que acontece, não sei, com uma bicicleta, com as rodas da bicicleta. Mas aqui, como eu quero ver só a energia cinética associada somente à rotação, então eu vou considerar que o eixo não só aponta numa direção fixa, mas ele está parado. Então a gente só tem realmente um movimento de rotação. E primeiramente, a gente vai, por simplicidade, eu vou considerar um corpo rígido discreto, né? Algo mais ou menos assim, aqui seria um exemplo, né, que eu teria ele feito de algumas partículas, tal que essas partículas teriam a distância fixa, né, mas digamos, um corpo discreto. E um pouquinho mais adiante a gente vai falar da situação de um corpo contínuo, como o exemplo que eu dei na aula passada de uma calculadora, por exemplo, né? Ou qualquer outro corpo contínuo, né? Corpo rígido contínuo. Mas vamos considerar primeiro, por simplicidade, que a gente tenha um corpo como esse aqui, né? Feito de algumas bolinhas, cada um com uma massa M1, M2, M3 e assim por diante, e ligado por algumas hastes, e a massa dessas hastes é desprezível, totalmente desprezível. E digamos que ele está rodando em torno desse eixo daqui, e a velocidade angular desse eixo vamos chamar de ômega. Tá? Então, como é que a gente calcula a energia cinética aqui? Bom, a gente calcula como vocês aprenderam lá na Física 1. Quer dizer, a definição da energia cinética, ele vai ser o quê? Vai ser 1/2 da massa do corpo 1, a velocidade do corpo da bolinha 1 ao quadrado, mais 1/2 massa do corpo 2, velocidade do corpo 2 ao quadrado, mais etc. Né? Essa é a definição da energia cinética, né? Que eu posso escrever de uma maneira mais compacta dessa maneira. Eu coloco 1/2 somatório de MI VI ao quadrado. Tá? Essa é uma maneira mais compacta. Eu somo sobre todas essas bolinhas, né? Agora, a gente viu, quer dizer, como esse corpo, essas partículas só fazem esse movimento de rotação em torno daquele eixo. A gente viu na aula passada que essas partículas vão fazer o movimento, a trajetória delas vai ser uma circunferência com centro nesse eixo, né? E aí a circunferência da trajetória de cada uma das partículas depende da distância de cada uma das bolinhas até o eixo, né? Então a gente pode reescrever isso aqui usando aquele resultado que a gente viu na aula passada. Então isso aqui vai ser 1/2 de MI, e a gente viu que essa velocidade, o módulo da velocidade de cada partícula que está fazendo um movimento circular
em torno de um eixo, a gente viu que isso aqui pode ser escrito como a distância dela até o eixo, que seria, vamos chamar RI, a distância da iésima partícula até o eixo, multiplicado por ômega. Essa aqui é a maneira como a gente escreve essa velocidade de cada uma dessas bolinhas, né? E bom, isso aqui eu posso escrever como 1/2 do somatório de MI, RI ao quadrado, ômega ao quadrado, somando sobre todas as partículas, né? Agora, nesse somatório, quer dizer, cada bolinha aqui pode ter uma massa diferente, a distância de cada bolinha até o eixo pode ser diferente, mas esse ômega, a gente viu na aula passada que essa velocidade angular é igual para todas as partículas. Todas elas têm o mesmo ômega, né? Então aqui eu vou ter uma soma de vários termos, mas todos os termos vão ter esse ômega ao quadrado em comum, e eu posso colocar isso em evidência, né? Então eu posso reescrever isso dessa maneira, colocando o ômega em evidência, né? E essa quantidade aqui que está entre parênteses, eu vou chamar isso aqui de I. E esse I, a gente vai chamar isso de momento de inércia desse corpo particular, né? Então, a gente vai poder escrever a energia cinética como I, 1/2, desculpa, tem esse 1/2 aqui do lado de fora, quer dizer, esse 1/2 não está dentro da definição do I, né? Então, tem lá aquele 1/2 I ômega quadrado. Tá? E como eu falei, onde I, por definição, é essa soma de RI quadrado MI. Tá? E isso aqui é chamado momento de inércia. Tá legal? Então, essa daqui é a maneira como a gente pode escrever a energia cinética desse objeto. E esse I, então, qual é a unidade desse I, né? Então, a unidade do I, unidade do momento de inércia, pela definição a gente vê que tem que ser a unidade de massa, digamos, quilograma, multiplicada pela unidade de distância ao quadrado. Então, seria metro quadrado. Então, a unidade de I é quilograma vezes metro quadrado. Então, vocês veem que você tem essa forma bem simples. O T, a energia cinética, só associada à rotação, vai ser I ômega quadrado sobre 2. Né? E a princípio aqui você vê a forma desse corpo é arbitrária, né? Aqui nesse somatório aqui, a princípio aqui tem 6 bolinhas, mas podia ter 10, 20, 30, não importa, né? Então você vê que a energia cinética pode ser escrita de uma forma bem simples. E outra observação importante, como eu já tinha adiantado na última aula, você vê que a forma dessa energia cinética escrita dessa maneira, ela é bem parecida com a forma da energia cinética associada ao movimento de translação, né? Então, lembrando que para o movimento de translação, quando eu tenho um objeto que tem uma massa total m, que não precisa ser uma partícula, pode ser um objeto extenso, né? Um objeto extenso com uma massa total m e a velocidade do centro de massa v quadrado, né? Como é que a gente escrevia a energia cinética nesse caso? Então, a energia cinética, então, lembrando
Então, a energia cinética de translação associada a um corpo com uma massa m e uma velocidade do centro de massa v quadrado, essa aqui era a forma. Aí você vê que essas duas expressões são bem parecidas, onde o ômega, como eu já tinha falado na aula passada, é o análogo angular do v. E aí, como consequência, você pode ver que essa grandeza que a gente definiu agora, esse I, ele deve ser uma quantidade que é, digamos, análoga, uma quantidade angular análoga à massa, né? E bom, a gente tinha visto na aula passada, quer dizer, lá na Física 1, né, vocês viram que a massa é o quê? A massa é uma quantidade que ela mede a resistência, ou a inércia de um corpo mudar o estado de movimento, quer dizer, mudar a velocidade. E a gente vai ver hoje e na próxima aula que o I também tem uma função semelhante, só que com relação à rotação. Esse I vai medir a inércia do corpo, a resistência do corpo em mudar o estado de rotação do corpo, em mudar a velocidade angular do corpo. Tá? Então, isso a gente vai ficar claro daqui a pouco e também mais ainda na discussão que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, o I é uma quantidade angular análoga à massa. Tá legal? Agora, como eu falei, isso aqui eu fiz esse exemplo bem simples, né, de um corpo discreto, mas em geral a gente tem os corpos que a gente considera são corpos assim contínuos, né, que não são massas assim separadas, mas são objetos assim contínuos. E como que a gente iria escrever esse momento de inércia num caso, por exemplo, como isso aqui, um objeto contínuo, né? Bom, o que a gente faz é o seguinte, para um objeto contínuo, bom, na realidade, a gente sabendo a teoria atômica, a gente sabe que na realidade um objeto como esse, ele parece contínuo, mas ele é feito de átomos. Então, de certa maneira, isso aqui também é uma quantidade discreta, mas é claro que para a gente descrever isso aqui em termos de todos os átomos, prótons e nêutrons e elétrons que compõem isso aqui, seria uma coisa extremamente complicada, né? Então, o que a gente pode, ao invés de pensar ele em termos de átomos, uma outra maneira que a gente pode pensar esse objeto, eu poderia pensar em digamos, discretizar essa calculadora em pequenos cubinhos, né? Eu poderia pensar essa calculadora feita de pequenos cubinhos que tem um lado, não sei, de 0,1 centímetro, né? E aí a gente poderia discretizar essa minha calculadora dessa maneira, né? Mas é claro que quando a gente faz isso, a gente tem um problema que isso aqui, você tem algumas arestas aqui que não são justamente uma coisa reta, né? Tem partes aqui meio curvas, né? E se a gente colocasse um cubinho com um lado fixo, como eu falei, de 0, por menor que seja, como 0,1 centímetros, você ia ter alguns cubinhos aqui que não iam ter exatamente a forma de um cubo, iria ficar faltando uma parte para ser um cubo, né? Outras partes seriam maiores, né? Então, vocês veem que a princípio, se eu tenho se eu discretizo isso em termos de cubinhos com um lado finito, eu teria problemas para realmente discretizar toda essa calculadora, né?
E como que a gente poderia cada vez reduzir mais e mais esse problema, ficar com um problema, digamos, os cubinhos poderem descrever isso aqui de uma maneira cada vez melhor, né? Se ao invés de usar cubos com lado de 0,1 centímetro, eu poderia usar cubos com um lado de 0,001, né? Aí meus cubinhos iam ser menores ainda, ia ser mais fácil eu poder discretizar isso nesses cubinhos menores, e aí eles teriam menos problema de você, digamos, descrever partes da calculadora aqui que são curvas, né? Bom, eu poderia reduzir ainda mais o meu cubinho, né? E cada vez que eu fosse reduzindo mais e mais os meus cubinhos, esses meus cubinhos iam descrever melhor essa minha calculadora, né? Eu não teria esse problema de ter cubinho faltando pedaço, né, para ser um cubo de verdade, né? E é claro, quer dizer, eu acho que vocês já sabem aonde que eu quero levar, né? Essa minha maneira de descrever essa minha calculadora, dividindo ela em pequenos cubinhos, vai ficar cada vez melhor e melhor e melhor quanto menor for o tamanho desses cubinhos, né? E a situação, essa minha maneira vai ficar exata, precisa, quando o lado desses cubinhos tender para zero, né? E quando o lado desses cubinhos tender para zero, eu vou ter uma infinidade de cubinhos, né, que vão compor essa calculadora, né? Então, a maneira como a gente faz é isso, a gente, para poder, digamos, definir o momento de inércia dessa minha calculadora, a gente faz análogo a essa situação daqui, né? Mas pensando, como eu falei, que essa calculadora aqui, toda ela é dividida em cubinhos, onde o lado dos cubinhos tende para zero, né? Então, para um objeto contínuo, a gente divide ele em pequenos pedaços, pequenos cubinhos, com um lado tendendo para zero, né? E aí, então, a gente teria uma situação exatamente análoga a essa. O meu I seria somatório de RI quadrado MI. Mais uma vez, lembra, esse RI é o quê? É a distância de cada uma dessas massas até o eixo. A única diferença é que esse MI seria a massa desses cubinhos, esses cubinhos com lado infinitesimal, né? E bom, como esses cubinhos vão ter um lado infinitesimal, é claro que a massa deles também vai ter que ser infinitesimal, né? Porque eles vão ter um tamanho infinitesimal e a massa, consequentemente, vai ser infinitesimal. Mas agora, nem todos, como aconteceu nesse exemplo aqui, no caso aqui da calculadora, mesmo todos os cubinhos sendo do mesmo tamanho, mesmo lado, mesmo comprimento, né, infinitesimal, você vai ter alguns cubinhos que vão estar, digamos, nessa parte aqui mais dura da calculadora. Então, eles vão ter uma determinada massa, né? Outros vão estar aqui nos botões, né, que tem uma densidade diferente, né? Então, a princípio, o cubinho pode ter uma massa diferente, né? Porque a densidade do plástico aqui é diferente daqui, né? E a densidade do plástico aqui no visor também pode ser diferente. E depois aqui no cristal líquido também, né? Então, dependendo de onde está o cubinho, eles têm o mesmo tamanho infinitesimal, mas cada um deles
a princípio pode ter uma massa diferente dependendo de onde você está na calculadora, né? Como aconteceu aqui nesse caso, né? Cada bolinha aqui, a princípio, tinha uma massa diferente, né? Então, o momento de inércia, mais uma vez, vai ser a soma sobre todos esses cubinhos, que cada um deles, o iésimo cubinho, vai estar a uma distância RI, então tem que tomar esse RI ao quadrado, multiplicado pela massa desse cubinho. Agora, como eu falei, a massa desse cubinho, a gente tem que tomar ele, como o lado tende para zero, a massa desse cubinho vai tender para zero. Opa! Lembrando que esse RI não é o lado do cubinho. O RI é a distância do cubinho até o eixo, né? Agora, vocês viram lá na Física 1 e no Cálculo 1, né, que quando eu tenho uma combinação desse tipo, somatório de um produto como esse, quando uma dessas grandezas tende para zero, isso aqui nada mais é do que a definição da integral, né? Então, isso aqui ela é a integral de volume de R2 dm. Né? Porque eu estou usando basicamente o que vocês aprenderam lá na Física 1 e no Cálculo 1. Né? Ao invés de você escrever tudo isso, somatório do limite de RI quadrado delta MI, quando delta MI vai para zero, eu posso escrever tudo isso aqui dessa maneira compacta, né? Isso aqui é uma outra maneira de eu escrever esse somatório, né? Que foi possivelmente como vocês viram no Cálculo 1 ou Física 1. Né? Bom, esse somatório aqui, como eu já falei antes, é um somatório sobre todo o corpo, né? Então eu vou escrever aqui, aqui embaixo, corpo, né? Que essa integral é uma soma sobre todo o corpo, pegando todos os cubinhos que formam o corpo. Então, vocês podem estar achando um pouco estranho essa integral em dm, quer dizer, vocês estão acostumados lá no Cálculo 1 e Física 1 a fazer integral em dx, dy, dt. O dx é uma linha, né? Você percorre uma linha de um determinado ponto até um outro ponto. Dy também. O dt você pode pensar como um parâmetro, que é como uma linha dos números reais, né? Aqui não, aqui eu estou fazendo uma integral sobre a massa de cubinhos, né? Eu estou somando vários cubinhos, né? Isso aqui então, é o que a gente chama de uma integral de volume, porque eu não estou fazendo uma integral numa linha, mas em volumes de cubinhos, né? Bom, isso aqui, vocês vão ver isso em mais detalhe lá no Cálculo 2, acredito eu, né? Mas, digamos, o que é importante é que essa expressão, ela é a expressão mais geral possível quando você tem um corpo contínuo, como aqui essa calculadora, completamente arbitrário, que a princípio os corpos podem ser feitos de diferentes materiais e cada material pode ter uma densidade diferente. Então, se a gente pegar todos os cubinhos exatamente do mesmo tamanho, se a densidade varia de um ponto para outro, quer dizer, essa calculadora você tem uma parte aqui, o visor, ele é feito de material, aqui os botões são mais moles, são feitos de outro material, a densidade é diferente de cada parte da calculadora. Então, a massa dos cubinhos, se eles são exatamente do mesmo tamanho os cubinhos, a massa de cada cubinho pode ser diferente, dependendo do lugar que você pegue da calculadora. Então, essa aqui é a forma mais geral como você define esse momento de inércia nessa situação mais geral com um objeto onde você tem diferentes materiais, né, com diferentes densidades de massa.
Então, essa aqui que é a expressão mais geral que você pode ter. Agora, na situação em que você tem um objeto, como a gente chama, um objeto homogêneo, com uma densidade de massa única, quer dizer, você tem, não sei, uma bola, uma esfera de aço, por exemplo, toda ela feita só de um material. Então se você pegar, dividir ela em vários cubinhos, do mesmo tamanho, todos os cubinhos, quer dizer, o material todo tem o mesmo densidade de massa, e aí todos os cubinhos, eles vão ter exatamente a mesma massa, né? E aí a massa desses cubinhos vai ser o quê? Vai ser essa densidade do corpo. Lembrando que a densidade de massa de um corpo uniforme é o que? A massa total do corpo dividido pelo volume total, né? Então, a massa de cada cubinho vai ser, nesse caso, né, vai ser proporcional ao volume. E o que vai aparecer aqui é justamente a densidade de massa desse corpo, né? Mas o importante é isso, todos os cubinhos vão ter exatamente a mesma massa, não vai ter cada cubinho uma massa diferente, né? E aí, essa expressão daqui, a gente, no lugar desse ΔM, que pode variar de cubinho para cubinho, a gente substitui esse ΔM por essa expressão, ρdV. Então vai ficar aqui, vai aparecer aqui um ρdV. E agora, bom, esse dV que vai ser infinitesimal, né? E aí quando você tem uma situação como essa, você fazendo essa substituição, colocando aqui ρdV, o teu somatório agora vai ser nesse dV quando o dV tende para zero, né? E aí a sua integral, nesse caso, ela vai poder ser reescrita exatamente dessa maneira daqui, tá? Então, essa daqui que é a forma como o momento de inércia é escrito no caso de um objeto homogêneo, né? E aí aqui fica mais explícito que isso aqui é uma integral de volume, né? Eu estou integrando, aqui fica realmente uma integral em dV, onde esses dV são, como eu falei, os pequenos volumes dos cubinhos, né? E você soma sobre todos esses pequenos volumes dos cubinhos. Bom, isso aqui, como eu já falei, é uma coisa que vocês vão ver em cálculo 2 ou cálculo 3. Então, eu não vou cobrar isso, calcular essas integrais aqui, eu não vou cobrar isso de vocês. Eu estou escrevendo isso aqui porque, digamos, lá no curso de cálculo, muitas vezes você vai aparecer um exercício onde é jogado essa expressão e não explica de onde vem essa expressão, né? Então aqui você vê fisicamente por que o momento de inércia de um objeto homogêneo é escrito dessa maneira. Ou no caso, quando o objeto não é homogêneo, é daquela outra expressão que eu escrevi antes, né? Tá legal? Existem maneiras, a gente vai ver nessa aula, existem algumas maneiras que evitam de você ter que calcular essa integral. Vocês vão ver como fazer isso na aula de hoje. Tá? Mas essa aqui é a expressão geral. Agora, vamos considerar, para tentar entender um pouco melhor o significado físico desses momentos de inércia. Então, vamos considerar alguns exemplos. Vamos considerar que eu tenha, digamos, um tubo de, não sei, de PVC, né? Dois tubos, na realidade. Eu tenho dois tubos de PVC exatamente iguais, né? Então, vamos considerar dois tubos iguais. De mesma massa.
E digamos que nesses dois tubos eu tenha pedaços de algum metal, dois pedaços dentro deles, de cada um desses dois tubos, né, em posições como eu vou desenhar aqui. Né? Então, digamos que, bom, esse aqui é o nosso primeiro tubo. E você vai ter aqui esse outro tubo, que digamos que sejam iguais. Né? E digamos que o meio dos tubos são... digamos, eu vou passar uma linha aqui exatamente no meio do tubo. Digamos que é mais ou menos aqui o meio. Bom, não ficou bem no meio, mas digamos que aqui seja o meio. Então, a gente, como eu falei, eu tenho dois pedaços de metal em cada um deles. Esses dois pedaços são exatamente iguais, quer dizer, no total vou ter 4 pedaços exatamente iguais. Né? E a diferença é que no primeiro caso, eu coloco esses pedaços na extremidade do tubo. Digamos que essa aqui é a situação A e essa aqui é a situação B. E aí na segunda situação eu coloco os pedaços aqui no meio do tubo. E bom, eles ficam lá presos na posição onde eles estão. Tá legal? E são pedaços bem pesados, tá? De metal. Né? E digamos que eu nas duas situações, quer dizer, o conjunto do tubo mais esses pedaços de metais, a massa total é igual, tanto no caso quanto no outro. Aí eu coloco para girar, tanto num caso quanto no outro. Então a pergunta que eu faço para vocês é, intuitivamente, vai ter, inicialmente os tubos estão parados e você começa a colocar os dois para girar. Então, vocês acham que vai ser a mesma coisa botar o tubo A para girar e botar o tubo B para girar? Ou vai ter alguma diferença? Algum deles é mais fácil de colocar para girar e o outro mais difícil? Digamos, vai ter mais resistência um deles para colocar para girar do que o outro? Então, o que vocês acham? Qual dos dois vai ter diferença? E se tiver diferença, qual dos dois vai ter maior? Você vai ter mais dificuldade para colocar para ele girar? Bom, infelizmente aqui a gente não dá para fazer esse experimento, mas eu vou falar qual é o resultado e possivelmente vocês tenham uma intuição do que deve acontecer. Então, no caso, o que vai acontecer é que o tubo A vai ter uma resistência maior para você colocar ele para girar, você mudar a velocidade angular dele. Inicialmente ele está parado e você quer colocar ele com uma velocidade diferente de zero. Né? Enquanto que no caso B, você consegue botar ele para girar mais facilmente, ele tem menos resistência. Digamos, isso, como eu falei, vocês podem tentar fazer uma experiência como essa e vocês vão observar isso. Né? E agora, qual é a explicação disso? Por que isso acontece? Então, bom, na próxima aula isso vai ficar mais claro, mas digamos, a princípio, a diferença entre o tubo A e o tubo B, digamos, o tubo A você tem uma resistência maior para colocar ele para girar,
do que o tubo B. E além disso, se você ver aqui a definição do momento de inércia, digamos, você pode pensar cada um daquelas placas como sendo como essas bolinhas aqui, né? E considerar o plástico desprezível, o plástico do tubo, né? Digamos ser um tubo de PVC. E bom, o tubo é igual nos dois casos, então não é isso que está dando a diferença. A diferença está nas placas, a posição das placas. Então você pode usar essa equação daqui, considerando cada uma das placas como sendo essas bolinhas aqui, um objeto, digamos, como se fosse um objeto discreto, né? E aí você vê a grande diferença é que, no caso A, como você tem as placas longe do eixo, a distância das placas até o eixo, que é esse RI, ele é maior no caso A do que no caso B. No caso B, as placas estão bem pertinho, estão em cima do eixo, né? Vocês veem aqui, nesse caso, que as placas estão aqui bem próximo do eixo, estão coladas no eixo, né? Então o valor do RI, tudo bem, você tem esse lado aqui que não está colado, mas esse aqui está. E mesmo esse lado aqui, ele está mais próximo aqui do eixo do que qualquer um ponto dessa outra placa, né? Então quando você for calcular o momento de inércia, é claro que aqui no caso A, ele vai ser, o momento de inércia desse objeto, desse tubo, o tubo A, vai ser maior do que o momento de inércia do tubo B, né? E a resistência de botar isso aqui para girar, como eu falei, vai ser maior do que no caso B, né? Então isso é uma maneira, digamos, experimental, de você ver que realmente esse momento de inércia, ele mede a resistência ou a inércia do corpo em mudar o momento, a velocidade angular, né? Da mesma maneira que a massa mede a resistência do corpo de mudar a velocidade de translação. Então a gente tem que o corpo A tem o tubo A, né? Ele possui mais resistência, maior resistência de mudar a velocidade angular. Vou colocar explícito. E a gente pode verificar pelo argumento que eu acabei de falar que o momento de inércia de A, vamos chamar IA, é maior que o momento de inércia de B. Então, digamos, aqui isso é uma diferença. Eu falei que é tudo igual, mas tem algumas pequenas diferenças entre translação e rotação, né? Na translação, a massa de digamos, desses dois tubos aqui é exatamente igual, né? E, portanto, a resistência para você colocar eles para fazer uma translação vai ser exatamente igual. Não importa como que a massa está distribuída, né? A massa desse tubo e desse tubo é exatamente igual, mas o momento de inércia não. O momento de inércia ele depende de como a massa do objeto está distribuída, né? Então, isso é uma diferença. O momento de inércia ele depende, não depende só da massa total do corpo, mas como essa massa se distribui, se ela está mais próximo ou mais longe do eixo, né? Agora, você poderia fazer o seguinte, ok, então vamos agora vamos colocar esse tubo A, eu posso
pegar dois pedacinhos de metal e colocar aqui os dois no centro, e aí os dois tubos vão ficar exatamente iguais. Então vou fazer agora um outro experimento. Vou considerar agora os tubos exatamente com a mesma distribuição de massa. Tá? Então, vamos pegar novamente os mesmos dois tubos. Então aqui seria um tubo, e bom, aqui seria o outro. Exatamente iguais, e digamos que eu tenho agora aqueles dois pedaços exatamente na mesma posição nos dois tubos. Tá bom? Então aqui eu tenho exatamente, bom, meu desenho não está perfeito, mas digamos, imagina que você tem exatamente essas duas placas no mesmo lugar nos dois tubos. Então estão exatamente idênticos, com a mesma distribuição de massa. Mas aí agora eu vou fazer uma outra diferenciação entre esses dois tubos. Eu vou considerar esse tubo aqui de cima, eu vou girar ele em torno de um eixo que passa pelo centro, enquanto que nesse caso aqui de baixo eu vou girar ele em torno de um eixo que passa aqui pela extremidade. Tá? Então vamos chamar esse primeiro caso do caso C e o segundo do caso D. Então agora eu tenho dois tubos exatamente iguais, não tem nenhuma diferença entre eles, a única diferença é que eu coloco digamos, inicialmente os dois tubos estão parados, com a velocidade angular 0, e aí eu coloco o tubo de cima para girar, girando em torno de um eixo que passa pelo centro, e o tubo de baixo eu coloco ele para girar em torno de um eixo que passa pela extremidade do lado esquerdo. Normalmente a pergunta, como eu fiz antes, vocês acham que vai ter alguma diferença? Vai ser mais difícil eu colocar para girar um desses dois tubos? E se sim, qual deles vai ser mais difícil colocar, vai ter mais resistência para colocar para girar? Então, o que vocês acham? Bom, aqui, novamente, apesar dos dois tubos serem iguais, o que vai acontecer é que no caso D, você vai ter uma maior resistência para eu colocar esse tubo para girar, quer dizer, para mudar a velocidade angular dele, do que no caso C. Né? E por que isso acontece? Porque, como no caso anterior, né, vocês veem que, digamos, naquela minha definição do momento de inércia, aquele RI é a distância da massa até o eixo de rotação. Né? Então, o que acontece é que, digamos, dois corpos estão exatamente iguais, mas aqui o que muda é onde está o eixo. Né? E eu estou aqui, nesse caso C, eu estou rodando em torno do centro do tubo. Então essas massas aqui estão muito próximas aqui do eixo, quer dizer, aquele RI é bem pequeno, enquanto que aqui nesse outro caso você vê que esses dois pedaços aqui estão longe do eixo de rotação. Então o RI, aquele RI vai ser maior no caso D, que você coloca lá na definição do momento de inércia, do que no caso C. Consequentemente, o momento de inércia, nesse caso aqui, onde você vai sofrer maior resistência, nesse caso o momento de inércia também vai ser maior.
Então aqui você vê mais uma vez que o momento de inércia ele está medindo, quanto maior é o momento de inércia, maior é a resistência do corpo em mudar a velocidade angular. E então, com esses dois exemplos, vocês veem que o momento de inércia ele depende tanto da distribuição de massa, né, entre aquele caso A e B, a distribuição de massa é diferente, né, quanto também depende da onde está o eixo de rotação, né. No caso C e D, você tem a mesma distribuição de massa, os dois tubos são iguais, mas o eixo está em lugar diferente, né? Então, o momento de inércia depende dessas duas quantidades, depende da distribuição de massa e depende da localização do eixo de rotação, né? Então, a gente vai ter o momento de inércia de D vai ser maior que o momento de inércia de C. Bom, não vou escrever tudo aqui que eu falei, mas, digamos, a gente pode concluir que o I depende da distribuição de massa e da localização do eixo de rotação. Tá legal? Bom, como eu falei antes, em geral, bom, não é muito fácil vocês calcularem uma integral, quer dizer, em particular, eu sei que em geral vocês têm, nas primeiras fases vocês têm um certo medo de calcular integrais, né? E, como eu já falei antes, existem maneiras, existem algumas formas de você evitar de calcular aquela integral do momento de inércia. Então, vamos ver como a gente pode, em algumas situações, evitar de calcular essas integrais do momento de inércia. Então, um dos resultados que é bastante útil para fazer isso é esse chamado teorema dos eixos paralelos. E o que é esse teorema? Como eu vou demonstrar aqui, mas aqui eu coloco o enunciado e depois eu vou mostrar esse resultado. Então, como a gente vai ver daqui a pouco, nesse teorema dos eixos paralelos, como até fala o próprio nome, se a gente conhece o momento de inércia de um corpo com relação a um eixo que passa pelo centro de massa desse corpo, então a gente pode, através desse teorema, a gente pode calcular o momento de inércia com relação a um outro eixo que seja paralelo a esse primeiro, ao eixo que passa pelo centro de massa, né? E a relação que a gente vai ter entre esses dois momentos de inércia é essa daqui, né? Onde esse ICM é o momento de inércia com relação a um eixo que passa pelo centro de massa. Quer dizer, como eu falei e como a gente viu nesse exemplo, né, o momento de inércia ele varia dependendo de qual eixo você está considerando, né? Então, ele pode ter um valor, momento de inércia, com relação a um eixo e pode ter um outro valor com relação a outro eixo, né? E a maneira como a gente relaciona esses momentos de inércia, quando você tem dois eixos paralelos, sendo que um deles passa pelo centro de massa, é por essa relação. E como eu estava falando, esse ICM é o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa,
esse M maiúsculo é a massa total do corpo, e esse H é a distância desses eixos paralelos, né, entre os dois eixos que eu estou calculando. Agora, uma coisa que é bastante importante, vocês podem rir do que eu vou falar agora, mas digamos, sempre no teorema dos eixos paralelos, por favor, usem dois eixos paralelos, porque eu canso de ver em provas, alunos usando esse teorema com eixos que não são paralelos. Você só pode usar o teorema dos eixos paralelos com eixos paralelos, né? Obviamente. Então, vamos mostrar como a gente chega nesse resultado. Tá legal? Então, digamos que, como na aula passada, eu tenho um corpo rígido e eu estou vendo esse corpo de cima. Né? Eu tenho um corpo e eu estou olhando ele de cima. Então, tem um eixo que sai, digamos que é perpendicular a esse plano. Então, esse aqui que é o meu corpo rígido, eu olhando esse corpo de cima, né? Eu tenho aqui esse plano XY. Digamos que esse pontinho aqui é o centro de massa do meu corpo, e eu tenho um eixo que passa exatamente nesse centro de massa, quer dizer, ele está perpendicular a esse plano, ele está saindo desse plano, e tem um outro eixo que passa aqui por esse ponto que eu vou chamar de P. Deixa eu colocar aqui em preto para ficar bem nítido. Então, eu quero calcular o momento de inércia com relação a um eixo que passa. Aqui também o eixo está saindo, está perpendicular a esse plano. Né? Então eu tenho os dois eixos, como os dois eixos estão perpendiculares a esse plano, eles vão ser paralelos. Né? Eles estão saindo desse plano. Então, digamos, de alguma maneira, eu tenho tabelado qual é o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, e eu quero calcular o momento de inércia com relação ao eixo que passa aqui pelo ponto P. E digamos que a distância desses dois eixos paralelos é H, e esse H, digamos, eu coloco aqui esse eixo de coordenada, e uma coisa importante, e isso vai ser bem importante nesse cálculo que eu vou fazer. A princípio, esse sistema de coordenada eu tenho a liberdade de colocar onde eu queira. Em geral, a gente escolhe um sistema de coordenada de maneira a simplificar as contas. Então, por simplicidade, eu vou colocar o sistema de coordenada com a origem coincidindo com esse eixo que passa pelo centro de massa. Tá? É uma escolha minha. Eu poderia colocar em outro lugar, mas eu vou fazer assim que vai facilitar a minha conta. E aí, esse H, digamos, a coordenada, se eu projeto esse H no eixo X, essa distância daqui, eu vou chamar essa distância, que é a projeção do H no eixo X, eu vou chamar de A, e a projeção do H aqui no eixo Y, eu vou chamar de B. Então, isso aqui é B. Tá legal? Agora, como que a gente calcula o momento de inércia? Bom, a princípio, esse meu corpo aqui, vamos considerar que ele é um corpo contínuo. Né? Então, vamos usar aquela fórmula mais geral possível, aquela fórmula da integral. Quer dizer, a maneira como a gente calcula o momento de inércia, e a princípio esse corpo não precisa ter uma densidade, não pode ser um objeto que a densidade varia ponto a ponto. Né? Então a gente pode usar aquela equação mais geral possível, né? Essa forma aqui, né? Essa aqui que é a forma da integral do momento de inércia. Então a gente vai
a gente pode escrever o momento de inércia com relação àquele ponto P, ele vai ser o quê? Ele vai ser a integral sobre todo o corpo de r quadrado dm. Então, como eu falei lá na calculadora, eu tenho esse meu corpo, eu posso dividir ele em vários cubinhos. Bom, aqui eu coloquei uma pequena esfera, mas você poderia pensar isso aqui em um cubinho de massa infinitesimal dm. Esse cubinho está a uma distância r aqui do eixo, e eu tenho que fazer, digamos, aqui eu coloquei só um cubinho, mas eu tenho que dividir todo esse corpo em vários cubinhos e calcular a integral dessa maneira aqui, né? Onde, como eu falei, esse r aqui é a distância desse eixo P, quer dizer, eu estou calculando o momento de inércia com relação a esse eixo P, né? A distância desse eixo P até esse cubinho. E aí depois eu vou variando para outros cubinhos, né? Mas vamos pegar primeiro só esse cubinho, né? Agora a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode reescrever, vocês veem aqui nesse desenho, qual é a coordenada, nesse sistema de coordenada aqui, qual é as coordenadas x e y desse cubinho? A coordenada y é tudo isso aqui, né? Toda a distância, quer dizer, a coordenada y desse cubinho é isso aqui, né? E a coordenada x desse cubinho, bom, esse ponto aqui. E aí, se isso aqui é a coordenada y e isso aqui é a coordenada, a coordenada x, então o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso pensar esse triângulo que eu estou escrevendo aqui, isso aqui vai ser um triângulo retângulo, e esse r, quando eu tomar esse r quadrado, quer dizer, quanto que vale o comprimento aqui desse lado aqui? Se toda essa distância aqui é y, né, tudo isso aqui é y, que eu estou indicando com o mouse, e só essa distância aqui embaixo era o que eu tinha chamado de b, né? Aqui está esse b da pequeno, mas deixa eu colocar esse b maior, né? Então, tudo isso aqui era o que eu tinha chamado de B. Então, se isso aqui é B, e tudo isso desse ponto até aqui embaixo é Y, então esse lado aqui do triângulo, esse lado daqui, vai ser todo Y menos B, né? Então, esse lado aqui vai ser Y menos B, e esse outro lado aqui desse triângulo vai ser o quê? Bom, essa distância toda aqui, toda essa distância aqui é a coordenada, tudo isso aqui é a coordenada x desse cubinho. Agora, só esse pequeno pedaço era o que eu tinha chamado de A. Então, se tudo isso aqui é x e isso aqui é A, então isso aqui vai ser a diferença. Esse lado aqui do triângulo vai ser x menos A. Então, a gente vai ter o seguinte, usando o teorema de Pitágoras, r ao quadrado vai ser o quê? Vai ser esse lado aqui ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Esse lado aqui ao quadrado, bom, é isso aqui, é x menos a ao quadrado. Esse outro lado aqui ao quadrado é y menos b ao quadrado. Então, a gente pode escrever essa integral. Essa integral, no lugar do r quadrado, a gente pode escrever como x menos a ao quadrado mais o y menos b ao quadrado. Só usando o teorema de Pitágoras.
Tá legal? Pitágoras. Né? Agora eu posso abrir esses parênteses e eu posso reescrever aquela integral da seguinte maneira. Eu vou decompor aquela integral em várias integrais. Vocês veem que eu vou ter um termo, eu vou ter aqui um termo que é x ao quadrado, que vem desse primeiro parêntese, e depois vou ter aqui um outro termo aqui, y ao quadrado. Eu vou colocar esses dois termos juntos, x ao quadrado mais y ao quadrado dm. Bom, aí depois a gente vai ter o seguinte, eu vou ter um termo que é a ao quadrado do primeiro parênteses e um b ao quadrado do segundo parênteses. Eu vou juntar esses dois termos e colocar numa integral separada. Mas uma coisa importante é que esses dois eixos paralelos que a gente está considerando, tanto o eixo que passa pelo centro de massa quanto o eixo que passa por P, eles estão fixos. Né? Quer dizer, a princípio o corpo que pode estar girando, né? Mas os dois eixos eles estão fixos. Portanto, a distância entre eles, h, é fixa, constante. E se h é constante, significa que a é constante e b é constante. Né? Agora, se a é constante e b é constante, eu posso colocar para fora da integral. Né? Então, eu boto esse termo aqui para o lado de fora. E, bom, ainda faltam os termos cruzados. Né? Então, aqui, desse primeiro parêntese, eu tenho o termo cruzado menos 2x, e no outro eu tenho menos 2by. Eu vou colocar esses termos em integrais separadas. Né? Eu vou colocar os termos separados. Então, fica integral menos, eu já vou colocar do lado de fora o menos, 2ax dm, depois menos 2by dm. Mas aí, mais uma vez, A é constante, B é constante, eu posso colocar para fora das duas integrais. Né? Então, a gente tem... Então, a gente vai ter o seguinte... E essas integrais são sobre todo o corpo. Bom, vamos agora calcular essas quatro integrais. O que significa cada uma delas? Então, na primeira, eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, como está aqui nesse desenho, o x é toda essa distância aqui. E o y é toda essa distância aqui. Então, quando eu pego x ao quadrado mais y ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras, vou colocar aqui numa cor diferente, a gente pode fechar aqui um triângulo. Então, a gente vai ter... bom, deixa eu completar aqui. Então, eu teria todo esse triângulo daqui. Então, tudo isso aqui é y, né? E esse outro comprimento aqui desse triângulo é o x. Então, quando eu pego x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar a distância, vai dar esse comprimento aqui da hipotenusa, que é a distância do eixo que passa pelo centro de massa. Lembra que aqui é o centro de massa, né? Então, essa distância toda aqui é a distância agora do eixo que passa pelo centro de massa até aquele cubinho. Antes, aquele R era a distância
aqui do outro eixo, né? Do eixo que passa por P até o cubinho. Agora eu estou mudando, agora aquela integral ela corresponde a integral de x² mais y² vai ser a distância do eixo que passa aqui pelo centro de massa até esse cubinho. E depois eu pego a integral, quer dizer, eu faço isso sobre todos os cubinhos aqui desse cubo, desse corpo rígido, né? Então, aquele termo, esse termo que está aqui, é a distância ao quadrado do eixo que passa pelo centro de massa. E aí eu estou tomando a integral sobre todo o corpo, tomando agora a distância, não com relação ao eixo que passa pelo P, mas a distância que passa, a distância entre os pontos do corpo e o eixo que passa pelo centro de massa. Então, tudo isso aqui é a definição do momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Então, tudo isso aqui é ICM. Porque sempre o que aparece aqui é a distância de cada pontinho do corpo até o eixo, né? No caso, o R era a distância de todos os pontos do corpo, em particular daquele desenho, né? Até o eixo que passa por P. E aqui eu mudei. Agora, esse x² mais y² é a distância de todos os pontinhos do corpo até o eixo que passa pelo centro de massa, né? Então, essa integral é o ICM, é o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Bom, o que é A² mais B²? Olhando aqui nesse desenho, vamos pegar aqui uma outra cor. Então, o A é essa distância aqui. O B é essa outra distância, né? Então, se eu pego agora esse quadrado que eu estou... Desculpa, esse triângulo, né, que eu estou escrevendo em verde, A² é a distância ao quadrado desse lado, B² é a distância ao quadrado desse outro lado. Então, A² mais B² por Pitágoras vai dar isso aqui ao quadrado, e eu falei que essa distância é o H, né? A distância entre os dois eixos, né? Então, tudo isso aqui é o H ao quadrado. Agora, o que é essa integral daqui? Essa integral daqui, eu estou fazendo uma integral sobre todas as massas, todas as massinhas e todos os cubinhos lá daquele corpo. Você pode pensar, integral nada mais é que um somatório, né? Eu estou somando sobre todas as massas infinitesimais de todos os cubinhos que formam aquele corpo rígido. Se eu somo a massa de todos os cubinhos, vai me dar a massa total do meu objeto, né? E a massa total do meu objeto é o que eu estou chamando de M maiúsculo. Então, essa integral daqui é o M maiúsculo. Então, o primeiro termo, essa primeira integral foi o que eu chamei, era o ICM, momento de inércia com correlação ao centro de massa. O segundo termo é H² massa do corpo. E agora, quanto que valem essas duas integrais aqui? Essa integral e essa. Bom, não sei se vocês lembram, isso aí vocês aprenderam na Física 1, devem ter aprendido, né? Quando eu tenho um corpo contínuo, a coordenada x e a coordenada y do centro de massa, como é que se escreve essas coordenadas? Eu vou escrever aqui só para lembrar vocês. Então, a coordenada x para um corpo contínuo, ela é 1 sobre a massa total do corpo, a integral de todas as coordenadas dos cubinhos que formam o corpo, dm. Essa é a maneira como você escreve a coordenada x do centro de massa de um corpo contínuo.
E a coordenada y, você escreve assim. Isso vocês, bom, devem ter aprendido lá na Física 1, né? E lá, bom, até eu estou falando aqui, mas vocês também já devem ter visto, bom, depende do professor de vocês, né? Se vocês viram só em termos discretos, essa coordenada do centro de massa, se vocês viram só em termos discretos, a maneira como você escreve isso aqui seria em termos de um somatório, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, no caso discreto, essa daqui que é a maneira que, como vocês devem ter aprendido, como calcula a coordenada x e a coordenada y do centro de massa de um objeto. O que acontece quando você passa, como eu fiz agora, para você passar de um corpo discreto para um corpo contínuo, esse somatório aqui é substituído pela integral, e aí você segue para essas duas expressões. Então, vocês veem que você pode interpretar essa integral aqui, é justamente a que aparece aqui. Então, é só passar esse m aqui para o lado de cá, quer dizer, essa integral que aparece aqui é proporcional à coordenada x do centro de massa. E essa outra integral daqui é proporcional à coordenada y do centro de massa, né? Então, tudo isso aqui é o m, coordenada x do centro de massa, e tudo isso aqui é m, coordenada y do centro de massa. Mas qual que é a coordenada x e a coordenada y do centro de massa? Bom, eu tinha falado que, por simplicidade, eu coloquei a origem do meu sistema de coordenadas exatamente em cima do centro de massa. Nesse caso, quer dizer, o centro de massa está exatamente aqui na origem, então a coordenada x dele é 0 e a coordenada y dele é 0. Então, tudo isso aqui é 0 e tudo isso aqui é 0. E aí, o meu momento de inércia de um eixo que passa pelo ponto P é ICM mais mh ao quadrado, né? Que foi o que eu havia falado anteriormente, né? Então, esse é o resultado que eu falei que eu iria mostrar, né? Quer dizer, no final das contas, esse que é o resultado importante para vocês saberem, mas eu não posso simplesmente jogar esse resultado, eu tenho que mostrar de onde esse resultado veio, né? Então, essa é a maneira como a gente pode deduzir esses resultados. Bom, eu vou deixar isso aqui. Bom, então, então a gente pode usar esse resultado, e se a gente sabe o momento de inércia com relação a um eixo que passa pelo centro de massa, a gente consegue obter um momento de inércia com relação ao outro que seja paralelo. E, em geral, quer dizer, nos livros, no Halliday, no Chias, no Moisés, eles têm tabelas com os principais momentos de inércia. Aqui eu coloquei a tabela do Halliday, né? Dos principais objetos que, por exemplo, vão estar nos vários exercícios que vocês vão fazer, né? Então aqui você vê o valor do momento de inércia de diferentes objetos com relação a diferentes eixos, né? E aí aqui está o valor, né? Então, a princípio, vocês vão, na hora de fazer os exercícios, vocês podem usar essa tabela, e se você quer saber o momento de inércia não com relação ao eixo que passa por aqui, mas com relação ao eixo que passa aqui para o outro ponto, aí você usa esse resultado daqui e usa o momento de inércia. Mas, como eu falei, vocês têm que sempre tomar o cuidado de usar eixos paralelos, né? Então, se, por exemplo,
você quer, calcular não sei, o momento de inércia de um cilindro com relação ao eixo que passa aqui pela extremidade, você não pode usar esse momento, digamos, esse eixo aqui passa pelo centro de massa, né? Mas é claro que esse eixo aqui não é paralelo ao eixo que passa assim, dessa maneira, né? Um eixo que é paralelo a um eixo que passa assim é esse aqui, né? Aqui é o eixo também passando pelo centro de massa e esse eixo é paralelo a um eixo que passa por aqui, na vertical. Então sempre usem eixos paralelos, né? Então vamos fazer alguns exercícios para aplicar tudo isso que a gente falou. Então, primeiramente, aqui está falando, é um exercício do Halliday e fala para considerar a figura A abaixo, um corpo rígido que é composto de duas partículas, cada uma de massa m, ligada por uma haste de comprimento L, e a massa da haste é desprezível. E aí pede para calcular o momento de inércia no item A para a haste A, com relação a um eixo que passa pelo centro de massa, que é paralelo, perpendicular à haste, né, como está no desenho, e no item B, agora um eixo que passa ali pela aquela bolinha que está no lado esquerdo, né. Então, como a gente considera, ele fala aqui para considerar que essas partículas, elas, digamos, você considera elas como sendo partículas, né? Não despreza o raio dessas bolinhas, né? E aí, nesse caso, a gente pode usar aquela expressão mais geral, quer dizer, mais geral, para um corpo discreto, né? Que era essa equação daqui. Então, vamos aplicar isso para os dois casos. No caso A, a gente vai ter o seguinte. Então, para a primeira bolinha, eu tenho que pegar a soma das massas pela distância delas ao quadrado até o eixo, né? Então, eu vou ter essa massa daqui, m, multiplicada por essa distância daqui ao quadrado até o eixo. Então, vai ser m multiplicado por L quadrado, L sobre 2 quadrado. Depois, para essa outra massa, vai ser a mesma coisa. É o valor dela, m, mais essa distância daqui, L quadrado, L sobre 2 ao quadrado. Bom, os dois... Opa, desculpa. Aqui então, esses dois termos aqui são iguais, né? Então, vai ficar 2 vezes m. L sobre 2 ao quadrado dá L quadrado sobre 4. Isso aqui simplifica. Isso aqui vai me dar m L quadrado sobre 2. Tá? Então, o momento de inércia com relação ao eixo, desse halteres, né? Com relação ao eixo que passa no centro de massa, ali no centro. Agora, no caso B. Então, no caso B, vamos primeiro usar aquela definição que eu escrevi agora há pouco. Então, vai ser a massa dessa esfera, que é m, vezes a distância dela até o eixo, que é L, tomada ao quadrado. Então, vou ter mL quadrado, mais a massa dessa bolinha, que é m, multiplicada pela distância dela até o eixo, mas ela está exatamente em cima do eixo. Então, quer dizer, o eixo que está em cima dela, a distância é zero, né? Então, o outro termo é zero. Então, aqui, no final das contas, o valor do I é mL quadrado, e você vê aqui explicitamente que o momento de inércia, de fato, você tem nos dois casos o halteres é igual, eu só mudei a posição do eixo e você viu que o momento I é diferente. Eu poderia ter calculado esse momento I de uma outra maneira, usando o teorema dos eixos paralelos, né, que a gente acabou de ver.
Então, você vê que esse eixo aqui... Então, eu vou calcular o caso B usando o teorema dos eixos paralelos, porque você vê que um eixo que passa por aqui é exatamente paralelo a um eixo do caso A, né, que passa pelo centro de massa. Então, se a gente usa, nesse caso, eu sei quanto vale o momento de inércia que passa pelo centro de massa, que é o caso A, e esse caso B, esse eixo é paralelo ao eixo do caso A. Então, a gente vai ter o ICM, o momento com relação ao centro de massa, é o resultado do item A, que é mL quadrado sobre 2, mais o que é o H? O H é a distância dos dois eixos, né? A distância entre os dois eixos, um que passa aqui pelo centro e o outro aqui na extremidade, a distância entre os dois é L sobre 2. Né? Eu tenho que pegar essa distância e tomar ela ao quadrado. E o que é o M maiúsculo? O M maiúsculo é a massa total do corpo, que é a soma da massa das duas bolinhas, então é 2M. Então daqui eu vou ter mL quadrado sobre 2, mais... Então aqui eu vou ter L quadrado, aqui embaixo eu vou ter 2 ao quadrado, vai ficar um 4 aqui embaixo, um 2 aqui em cima. 2 por 4 é a mesma coisa que 1 por 2. Somando os dois termos, isso aqui vai me dar mL quadrado. E bom, a gente pegou o mesmo resultado, como deveria ser. Eu não poderia ter pego um resultado diferente, né? São duas maneiras equivalentes de fazer essa conta. Nesse caso, é mais fácil fazer a conta pela primeira forma. No outro exemplo que a gente vai ver agora, a coisa não é assim tão simples, né? Então, vamos fazer agora o segundo exemplo, que fala o seguinte. Os dois exercícios são do Halliday, como eu falei, e aí eu tenho um bastão fino uniforme, quer dizer, ele tem uma densidade uniforme. Todo bastão ele tem uma massa M maiúsculo e um comprimento L maiúsculo. Ele pede para calcular qual é o momento de inércia em relação ao eixo perpendicular ao bastão passando pelo centro de massa. E depois a mesma coisa com relação ao eixo que passe pela extremidade, uma das extremidades. Né? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou copiar isso aqui embaixo. Então, no caso A... Opa! Bom, agora a gente vai ter que usar aquela fórmula integral, né? E a gente vai ter o eixo, no primeiro caso, ele vai ter que passar aqui pelo centro de massa. Então, para fazer essa conta, a gente sempre, como eu falei, a gente sempre escolhe o sistema de coordenada para simplificar a conta. E eu vou considerar o meu sistema de coordenada com o eixo Y, justamente coincidindo com esse eixo de rotação, e o eixo X dessa maneira. E aí eu vou ter o momento de inércia, nesse caso, vai ser a integral, eu vou ter que decompor essa haste em muitos pedacinhos pequenininhos, como eu já coloquei aqui, pequenos pedacinhos com comprimento ds, né? Então vai ficar a integral sobre toda a haste. Nesse caso, bom, a princípio eu tinha escrito lá que seria r quadrado dm, né? Mas a gente vai ter o seguinte, eu colocando, digamos que eu tenha esse pedacinho aqui,
E eu vou decompor toda a minha haste em vários pedacinhos. Agora, a distância desse eixo que passa pelo centro de massa até esse pedacinho, quanto que vai ser essa distância? Essa distância vai ser isso aqui. E quanto que vale isso? Se a gente coloca o sistema de coordenada como eu desenhei aqui, essa distância aqui, a princípio nessa integral tinha que aparecer essa distância ao quadrado vezes a massa, dm, a massa infinitesimal desse pedacinho. Mas essa distância que eu desenhei aqui é justamente a coordenada x desse pedacinho, né? Então eu teria que colocar o r ao quadrado, mas o r ao quadrado aí nesse caso é justamente a coordenada x ao quadrado desse pedacinho, né? Multiplicado por dm, e essa integral é sobre todo o corpo. Como eu já tinha adiantado antes, eu posso escrever esse dm quando eu tenho um objeto com uma densidade uniforme. Ele vai ser a densidade do objeto multiplicado pelo tamanhozinho desse objeto. Aqui, como ele é um objeto, digamos que ele tem uma espessura muito pequena, ele é delgado, aqui eu vou colocar só o dx. Então a massa desse pequeno objeto tem que ser proporcional ao comprimento desse pequeno objeto. E quanto que é esse ρ? O ρ, a densidade de massa, é a massa total do meu objeto, que ele falou que era m, dividido pelo comprimento total do meu objeto, que era L. Então a gente vai ter, bom, já vou colocar aqui no lugar do ρ, posso colocar esse m sobre L dx. E substituindo isso aqui nessa integral, vai ficar m sobre L, colocando aqui, é constante, vai para fora da integral. Depois eu tenho o x quadrado dx. Então, o que eu fiz foi só, no lugar desse dm, que está aqui, eu substituí por ml dx. E aí, como m é constante, o L é constante, eu já coloquei aqui para o lado de fora. Tá? E eu vou ter que fazer essa integral sobre todo o corpo. Quando eu estou nessa coordenada x, o que significa eu fazer sobre todo o corpo? É fazer de uma extremidade até a outra. Se o meu corpo inteiro tem um comprimento L, e o centro dele está exatamente na origem, significa que desse lado daqui, ele tem coordenada menos L sobre 2, e a outra extremidade tem coordenada L sobre 2. Então, essa minha integral, como eu falei, ela vai de ela pega todo o meu corpo indo de uma extremidade que tem x igual a menos L sobre 2 e vai até x igual a L sobre 2. Bom, agora esse integral aqui vocês sabem calcular. Quanto que é a integral de x quadrado? Bom, vocês sabem, x ao cubo sobre 3. E essa integral aqui eu tenho que tomar entre menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Bom, isso aqui agora é fácil. Isso aqui vai me dar... bom, esse 3 eu posso colocar aqui para o lado de fora. Então, eu vou ter x ao cubo quando x tem esse valor. Então, isso aqui, quando eu tomo isso aqui ao cubo, vai me dar L ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8. Menos x ao cubo quando x tem esse valor. Então, vai ficar menos L ao cubo sobre 8. Eu tenho menos... bom, desculpa, estava
digamos, menos 1 ao cubo continua estando menos. Né? Então eu tenho menos com menos é a mesma coisa que mais. Né? Esses dois termos aqui vão se somar. Então vai ficar m sobre 3L, 2 vezes L ao cubo sobre 8. Eu posso simplificar esse L com esse cubo e esse 2 com esse 8 aqui embaixo, vai me dar um 4 aqui embaixo. Então, no final das contas, o I, nesse caso, vai dar o quê? Vai dar M, depois eu tinha um L quadrado dividido por, me sobrou aqui um 3 vezes 4, que dá 12. Aí depois ele quer fazer a mesma coisa, mas só que com um eixo passando pela extremidade. Né? Então, vamos pegar novamente a mesma haste. E agora o meu eixo é um eixo que passa aqui por essa extremidade. Esse é o eixo de rotação, isso aqui vai estar girando em torno desse eixo. E aí, por simplicidade, eu vou fazer como antes, eu vou colocar o eixo Y exatamente coincidindo com esse eixo de rotação. Então, eu vou colocar o Y coincidindo com o eixo de rotação. E o eixo X aqui nessa direção. Então, nessa situação agora, a gente faz a mesma coisa, vai decompor toda essa haste em pequenas tirinhas, né? Mas agora a gente vai ter que usar esse momento de inércia, vai ser como antes, né? É o R quadrado dm sobre todo o corpo. Mas aí agora a gente vai ter que fazer essa integral calculando a distância de cada uma dessas tirinhas até essa extremidade. Né? Então, digamos, a princípio eu posso fazer tudo o que eu fiz antes, né? Quer dizer, a minha integral, eu vou poder reescrever a minha integral como x quadrado dm sobre todo o corpo, né? E o meu dm, eu vou poder usar esse resultado, né? O meu dm vai ser exatamente isso aqui, né? Então a princípio integral é a mesma, vai ter uma diferença importante, né? Mas a princípio integral é justamente a mesma coisa, né? ml x quadrado dx. Agora, o ponto importante, a diferença, vai ser o seguinte: nessa integral, a distância, por exemplo, dessa tirinha, que é igual a outra tirinha, né? A distância até o eixo de rotação é isso aqui. Né? E eu vou ter que fazer isso sobre todas as tirinhas. Né? Eu pego, por exemplo, uma tirinha aqui bem na extremidade e vou dividindo, fatiando isso aqui e somando sobre todas as tirinhas, indo de uma extremidade do corpo até a outra extremidade. E quando eu faço isso, indo dessa extremidade aqui, que está rente ao eixo, até a outra extremidade, que está lá longe, a minha integral, digamos, a distância dessa primeira fatia que está aqui até o eixo é zero. Né? Então, pego primeiro aqui, a distância aqui dessa fatiazinha, dessa tirinha até aqui é zero. E vou fatiando até chegar nesse outro extremo. Quando eu chego aqui nesse outro extremo, essa outra fatia daqui, a distância dela até o eixo, é todo o comprimento da haste, que é L. Tá? Então aqui, nesse outro caso, o que varia são os parâmetros de integração. Né?
Agora aqui, novamente, você calcula essa integral. Isso aqui vai me dar, bom, é a mesma coisa, né? Vai dar x ao cubo sobre 3, e eu tenho que tomar isso agora entre 0 e L. Isso aqui vai me dar o quê? Bom, esse 3 vai ali para fora, então vai ficar x ao cubo quando x vale L, então vai ficar L ao cubo, menos x ao cubo quando x é 0. Vai dar 0, então não vou nem escrever, né? Aí vai me simplificar isso com isso, vai ficar um 2. Então daqui eu tiro que nesse caso o momento de inércia é mL² sobre 3. Bom, aqui eu poderia também usar aquele teorema dos eixos paralelos, porque o eixo que passa por aqui é paralelo ao eixo que passa por aqui, né? Então, usando o teorema dos eixos paralelos, a gente teria o seguinte: o I, nesse caso B, ele seria o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro, que é o resultado do caso A, que é isso aqui, mh². Né? Então, como eu falei, esse I que passa pelo centro de massa é isso. Depois, m é a massa total do corpo e o h é a distância entre os dois eixos. A distância entre dois eixos é L sobre 2. Tomando ao quadrado, vai ficar L² sobre 4. Esse termo aqui eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3. Então vai ficar 3 aqui em cima. Aqui embaixo eu multiplico por 3. 3 vezes 4 dá 12. Somando os dois termos vai ficar 3 mais 1 dá 4. Sobre 12. Simplificando aqui, isso aqui vai me dar mL² sobre 3, e você vê que a gente reobteve o resultado anterior como deveria ser, né? Nesse caso, nesse exemplo daqui, vocês veem que claramente é mais fácil usar o teorema dos eixos paralelos do que fazer um cálculo de uma integral, né? Então vocês veem que esse teorema dos eixos paralelos ele pode ajudar muito vocês, evitando de vocês terem que calcular uma integral. Se você soubesse o resultado lá do item A, que está tabelado, está naquela tabela que eu mostrei para vocês, usando esse teorema, vocês obtêm direto o momento de inércia passando com relação ao eixo que passa pela extremidade. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente vai parar por aqui na aula de hoje. Próxima aula, mais uma vez, a gente vai continuar falando outros aspectos, outros resultados lá das rotações de corpos rígidos. Então tá, nos vemos na próxima aula.